O que acontece quando o coração para e mesmo assim você continua vendo, ouvindo e sentindo tudo ao seu redor? Pessoas em todo o mundo relatam ter saído do próprio corpo, atravessado túneis de luz, encontrado parentes que já morreram e, em alguns casos, até presenciado momentos que a ciência não consegue explicar. Hoje você vai conhecer experiências reais de quase morte, histórias que misturam paz, medo e mistério, e vamos investigar o que pode estar acontecendo quando alguém fica à beira da morte, mas volta para contar. Será que isso é apenas o cérebro desligando? Ou estamos tendo um vislumbre do que existe depois desta vida? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Era como cair, mas ao contrário. O corpo jazia imóvel sobre a maca, cercado por fios, tubos e máquinas que insistiam em fazer barulho. Mas a consciência, essa flutuava, sem peso, sem dor, sem tempo. Do alto, alguém via a si mesmo, como se tivesse sido retirado da carne, mas não da vida. O som do monitor cardíaco se tornou um eco distante, e no lugar do medo havia uma estranha paz, uma suspensão entre dois mundos. Assim começam milhares de relatos que desafiam a lógica. Pessoas declaradas clinicamente mortas, mas conscientes, vendo, ouvindo, sentindo, falando de uma luz suave no fim de um túnel, de encontros com entes queridos, de uma presença silenciosa, mas real. E então, o retorno, como um sopro, como se o céu tivesse permitido uma única respiração a mais. A isso chamamos de experiência de quase morte. O termo surgiu entre médicos e pesquisadores que buscavam entender o que parecia inclassificável. Um momento em que o coração para, o cérebro silencia, mas a alma permanece alerta. Durante séculos, essas experiências foram atribuídas a delírios, visões ou superstições. Mas elas continuam surgindo em hospitais, acidentes, guerras, partos, quedas, com crianças, adultos, ateus, religiosos, médicos, soldados. Alguns descrevem flutuar sobre o próprio corpo. Outros atravessam um túnel de luz que pulsa como o coração de Deus. Há quem sinta paz, há quem sinta medo, mas quase todos voltam diferentes, como se tivessem tocado algo que não se pode nomear. O mistério das EQMs é que não pertencem a uma cultura específica. Elas acontecem em todos os continentes, línguas e tempos. Homens e mulheres que nunca se conheceram dizem palavras semelhantes. Estava fora do corpo, vi minha vida inteira passar. Ouvi uma voz que não era minha, mas me chamava pelo nome. Como se houvesse um padrão invisível costurando todos esses relatos. Para os médicos, trata-se de um estado limiar, onde a biologia toca os confins da inconsciência. Para os místicos, é um vislumbre do eterno. Para quem passou por isso, é algo que nunca se esquece. E há algo ainda mais perturbador. Muitos desses relatos vêm de pessoas cujo cérebro estava, segundo a ciência, inativo, sem oxigênio, sem resposta elétrica. Como então a consciência poderia existir? E mais ainda, como poderia recordar com tanto detalhe? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Assim nos lembra a Escritura. Marcos capítulo 12, versículo 27. Talvez por isso, a morte nunca seja apenas o fim, mas o início de uma pergunta mais profunda. Há quem diga que as EQMs são apenas ecos do cérebro tentando sobreviver. Mas talvez, só talvez, sejam lampejos da eternidade. Como se por um breve instante o véu entre os mundos se abrisse. Mas se esse véu realmente se abre, o que ou quem está do outro lado? Imagine acordar fora do corpo. Você ouve vozes, sente o frio do metal sob seus pés, mas não sente dor. Ao olhar para trás, vê a si mesmo deitado, inconsciente, cercado por médicos, enquanto seu espírito se move com leveza por um espaço que parece mais real do que qualquer sonho. Assim começam muitos relatos de experiência de quase morte. E mesmo quando acontecem em línguas, países ou continentes diferentes, os detalhes são quase sempre os mesmos.
O primeiro é uma profunda sensação de paz. Um silêncio espesso, quase vivo, envolve a alma como um manto. Não há mais urgência, nem dor, nem tempo. Alguns descrevem como uma leveza que se espalha do peito até os membros, dissolvendo qualquer memória do sofrimento anterior. O segundo elemento é a visão panorâmica da vida. É como ver todos os momentos, alegrias, erros, abraços esquecidos, em uma única tapeçaria, mas sem julgamento. Apenas com a verdade nua e clara, como se o próprio coração tivesse se tornado espelho. Outro elemento recorrente é o túnel de luz. Uma espécie de passagem, não física, mas perceptível. Ela se abre à frente como um convite, e do outro lado, algo espera, uma presença, uma voz, uma paz. A luz não é só luz, é amor, é presença, é memória de um lar que não sabíamos ter. Durante uma cirurgia, uma mulher relatou ter se visto caminhando lentamente por um corredor silencioso. As paredes pareciam pulsar em tom dourado. À esquerda, uma porta se entreabria, projetando uma luz quente. Atrás dela, uma voz suave. Nem masculina nem feminina sussurrava. Se atravessar, não poderá voltar. Ela parou. Sentiu o peso da escolha. Deu meia volta. E quando abriu os olhos, estava de volta à maca, como quem retorna de um mergulho profundo. Mas há casos ainda mais espantosos. Pessoas cegas desde o nascimento que, durante a EQM, descrevem cores, rostos, instrumentos médicos, como se os olhos da alma se abrissem. Uma dessas pessoas relatou ver, pela primeira vez, a luz. Era viva, não tinha forma, mas era tudo. Ao acordar, a cegueira permanecia, mas a memória da visão, essa nunca mais o deixou. Além da paz, do túnel e da luz, há quem diga ter encontrado entes queridos falecidos, avós, pais, irmãos. Eles não falam com palavras, mas com presença. Seus rostos brilham com uma juventude eterna. Alguns dizem ter sentido um abraço sem braços, uma comunicação que ultrapassava som e pensamento. E então, o retorno. Às vezes brusco, como um choque, outras vezes suave, como quem volta de um sonho bom, quase sempre acompanhado por lágrimas, não de dor, mas de saudade de algo que mal começou. Esses elementos se repetem com tamanha frequência que muitos pesquisadores já os consideram um padrão. Mas o que significa essa repetição? Seria uma linguagem universal da alma, uma preparação do espírito para o que está por vir? Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Se essas experiências não podem ser medidas, talvez precisem ser contempladas. Não com olhos científicos, mas com os olhos do coração. Mas, e quando esses elementos não aparecem? E quando, em vez de luz, há escuridão? O que impressiona nas experiências de quase morte não é apenas o mistério, mas a precisão. Não são apenas sensações vagas ou metáforas espirituais. Há casos em que pessoas descrevem, com riqueza de detalhes, cenas, conversas e objetos que estavam além de sua visão física. Em estados de inconsciência profunda, durante cirurgias, paradas cardíacas ou acidentes, elas viram o impossível. Um menino de apenas 11 anos foi internado às pressas após uma reação alérgica devastadora. Seu coração parou. Os médicos iniciaram o protocolo de reanimação, desfibrilador, massagens torácicas, adrenalina. Quando voltou à consciência, ele contou o que viu. Do alto da sala, como se pairasse no teto, observava tudo. O médico de jaleco azul, a enfermeira que tremia, o som agudo das máquinas. Mas o que mais chocou foi a sequência exata dos choques elétricos. 3 tentativas, uma pausa, depois mais 2. Detalhe por detalhe, confirmados em prontuário. Como ele poderia saber? Há também o relato de uma mulher em trabalho de parto. A complicação foi súbita. Durante o desmaio, ela sentiu que subia, como se fosse sugada por um campo invisível. Depois de pairar sobre seu próprio corpo, atravessou o teto e se viu no quarto ao lado, onde seus filhos a esperavam. Observou as roupas que usavam,
o desenho animado na TV, a conversa abafada entre eles. Quando retornou, contou tudo, cada palavra, cada cor, cada detalhe, confirmados pelos familiares que ali estavam. Esses relatos desafiam mais do que a lógica. Eles confrontam a estrutura mesma do que chamamos realidade, porque não se tratam apenas de visões, mas de informações externas, impossíveis de serem acessadas por alguém inconsciente. Há casos ainda mais célebres, como o de uma paciente que, durante uma cirurgia cerebral em que teve a temperatura do corpo reduzida a níveis quase incompatíveis com a vida e o cérebro completamente inativo, relatou, ao acordar, a conversa dos médicos, os instrumentos usados, o som do equipamento cirúrgico. Mesmo com os olhos fechados, ouvidos tampados e sem atividade cerebral, ela esteve ali. Como explicar? Alguns tentam reduzir tudo a um último espasmo do cérebro, a memória auditiva residual ou a alucinações induzidas por falta de oxigênio. Mas quanto mais se escuta esses relatos, mais claro fica. Eles não seguem o padrão do delírio. São lineares, coerentes, emocionais. Marcam a alma de quem os viveu e voltam sempre com lágrimas nos olhos. Não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 4. A consciência, nesses momentos, parece transcender o corpo, como se a alma tivesse sua própria memória, sua própria visão, como se existisse um eu que não depende do cérebro para ser, e é esse eu que volta com um novo olhar sobre tudo. Mas, e quando essa consciência não encontra luz? E quando o que espera do outro lado não é consolo, mas angústia? Nem todas as experiências de quase morte são banhadas em luz. Enquanto muitos falam de paz, de amor incondicional e de reencontros, há outros que relatam o oposto. Um vazio absoluto, uma escuridão densa, uma sensação de angústia que não se parece com nada deste mundo. Um homem, após 15 paradas cardíacas provocadas por complicações da Covid-19, descreveu algo que nunca mais conseguiu esquecer. Ele não viu túneis, nem sentiu leveza. Em vez disso, houve uma queda abrupta, como se sua alma fosse arrastada para longe de tudo. Não havia forma, nem som, nem calor. Apenas um nada sem fim, um vazio opressor que esmagava o sentido do eu. Ele descreveu aquilo como uma ausência absoluta de Deus. Ao voltar, sua fé estava abalada. Ele não teve dúvidas. O que viu não era o céu. Há outros relatos semelhantes. Pessoas que se sentem presas, como que aprisionadas entre paredes invisíveis, incapazes de respirar, como se estivessem sendo tragadas por um abismo. Em alguns casos, sentem presenças ameaçadoras, não visíveis, mas perceptíveis, que as observam com indiferença ou hostilidade. Essas experiências, embora menos divulgadas, são mais comuns do que se imagina. Muitos que passam por isso evitam contar. Sentem vergonha, medo ou simplesmente não encontram palavras. Mas quando o fazem, os detalhes se repetem. Ausência de luz, desorientação, terror existencial. Porque algumas pessoas têm experiências de paz, enquanto outras vivem um tormento profundo. Essa pergunta ecoa entre teólogos, médicos e estudiosos do fenômeno. Há quem diga que as experiências perturbadoras são reflexo do estado interior da pessoa. Outros acreditam que seja parte de um processo de purificação, uma espécie de purgatório da alma. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Na Bíblia, encontramos ecos dessas visões. Lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 13. Seria possível que, mesmo antes do julgamento final, algumas almas já tocassem as bordas dessa escuridão? Em alguns casos, a própria escuridão se transforma. Há relatos de quem começou em um ambiente opressivo, mas clamou por socorro e foi ouvido. Uma presença os retirou dali. A luz voltou, ainda que tênue, e então o retorno.
Esses relatos perturbadores não são argumentos contra a eternidade. Ao contrário, são sinais de que existe algo, e esse algo não é neutro. Não se trata de uma força impessoal, mas de um mistério que envolve escolha, verdade e liberdade. Um mistério que conhece o interior de cada alma. Se as experiências luminosas despertam desejo de Deus, as experiências sombrias despertam o temor de perdê-lo. E talvez seja justamente isso que mais transforma quem passa por elas. Não o medo da morte, mas o medo de viver distante da luz. Mas, e quando se volta transformado? Não pelo medo, mas pela certeza de que se viveu um reencontro com o divino. Voltar é, para muitos, mais difícil do que partir. Após uma experiência de quase morte, algo muda. O olhar, o ritmo, a maneira de tocar as coisas e de ouvir as pessoas. Nada volta a ser igual. É como se a alma tivesse atravessado um limiar e, ao regressar, descobrisse que o mundo havia encolhido ou que o coração agora precisava de mais céu do que terra. Um homem, depois de cair de uma laje e sofrer graves ferimentos, foi dado como morto por alguns instantes. Durante aquele breve tempo, tudo parou. Não havia dor, havia paz e uma presença luminosa, que não falava com palavras, mas com luz. Uma esfera branca se aproximou lentamente, e com ela veio um calor que parecia atravessar a alma. Atrás dela, uma porta se abriu. Não uma porta física, mas um convite. Ele soube, sem dúvida, que se atravessasse, não voltaria. Mas não era sua hora. Ele acordou no hospital com o médico dizendo: "Você não deveria estar vivo." Desde então, ele vive como quem recebeu uma segunda chance. Reza, perdoa, ajuda, não por medo, mas porque viu que a vida tem um valor que antes não enxergava. Muitos relatam mudanças profundas após uma EQM. Pessoas que antes viviam para si, agora vivem pelos outros. Profissionais que abandonam carreiras lucrativas para cuidar de doentes, ajudar crianças, visitar presídios. Gente que perdeu o medo da morte, não porque passou por ela, mas porque descobriu que ela não é o fim. Outros, mesmo sem mudarem de vida visivelmente, passam a enxergar tudo com mais gratidão. O pôr do sol deixa de ser só uma cor. Um abraço se torna uma eternidade breve. A oração já não é um pedido, é um encontro. E a solidão não é mais solidão. Essas transformações ocorrem com tanta frequência que estudiosos já as consideram parte do fenômeno. Não se trata de trauma ou fantasia, mas de uma espécie de nascimento espiritual, um novo começo. Como se, ao tocar a fronteira entre dois mundos, a alma voltasse com marcas, invisíveis, mas eternas. Alguns dizem que o retorno é doloroso, porque estar aqui depois de ter sentido o lá é como acordar de um sonho bom para uma realidade estreita. Mas mesmo esse sofrimento tem um sentido. Ele gera compaixão. Os que voltam costumam ter mais empatia, mais paciência, mais amor pelas pequenas coisas, porque sabem que nada é tão pequeno quanto parece. Na Sagrada Escritura está escrito: "Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus." Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 3. E talvez seja isso o que acontece com quem vive uma EQM, um nascimento interior. Não biológico, mas espiritual. Um abrir de olhos da alma. Não se trata apenas de sobreviver. Trata-se de voltar transformado, de viver como quem já viu o invisível e de carregar dentro de si uma memória secreta, uma chama que não se apaga. Mas o que diria a ciência diante de tudo isso? Como explicar o inexplicável? Como explicar aquilo que escapa às leis conhecidas da matéria? Diante das experiências de quase morte, a ciência moderna se vê diante de um dilema: aceitar os relatos e reformular os limites da consciência, ou descartá-los como ilusão. Até hoje não há consenso, apenas perguntas e um silêncio inquietante entre os neurônios e a alma. Alguns cientistas afirmam que tudo pode ser explicado pela atividade do cérebro em seus últimos momentos. Falam em hipóxia,
falta de oxigênio, em alucinações provocadas por alterações químicas, em descargas neuronais desordenadas, como fogos de artifício antes do fim. Outros mencionam o efeito de substâncias endógenas, como a DMT, ou distúrbios temporais que fazem o tempo parecer suspenso. Mas essas teorias tropeçam em um detalhe essencial. Há casos de EQM em que não há atividade cerebral alguma. Pessoas cujos cérebros estavam planos, sem impulsos, sem reações, e ainda assim, ao acordarem, descrevem eventos com clareza, lógica e emoção. E não apenas descrevem, elas lembram. Guardam essas experiências por décadas, com mais nitidez do que qualquer sonho, como se aquilo tivesse acontecido num plano mais real que o físico, como se o eu verdadeiro não estivesse preso ao cérebro, mas acima dele. A ciência pode medir ondas cerebrais, impulsos elétricos, níveis de oxigênio, mas ela ainda não consegue medir a alma. Há pesquisadores que se dedicam seriamente a estudar as EQMs sem reduzi-las a delírios. Médicos que testemunharam casos que abalaram sua descrença. Psicólogos que acompanham pacientes profundamente transformados por essas experiências. Gente que não quer provar o céu, mas tampouco consegue negar o que viu. E então, a pergunta inevitável: a consciência pode existir fora do corpo? Se sim, tudo muda. A ideia de que somos apenas matéria, química, célula, impulso, se desfaz. O espírito deixa de ser metáfora e passa a ser fundamento. Talvez por isso muitos cientistas ainda resistam, não por maldade, mas por limites. Porque aquilo que não pode ser repetido, medido ou isolado em laboratório, escapa aos seus métodos. Mas o mistério, esse permanece. Na tradição cristã, a consciência é mais do que função cerebral. É o lugar onde Deus fala ao homem. O santuário invisível onde se escreve o destino eterno da alma. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Talvez a ciência ainda não tenha as ferramentas certas. Talvez esteja olhando para a alma com olhos de carne. Ou talvez o que chamamos de morte não seja um fim biológico, mas uma passagem que só pode ser compreendida pela fé. E nesse ponto, razão e mistério não são inimigos. São dois olhares sobre o mesmo abismo. Um tenta medir, o outro contempla. As EQMs nos convidam a unir os dois, a não rejeitar a ciência, mas também a não silenciar a alma, a reconhecer que, entre a vida e a morte, existe um intervalo sagrado. E nesse intervalo, algo maior nos observa. E se o que chamamos de inexplicável for apenas o nome que damos ao sagrado, há momentos em que o tempo se dobra, em que um segundo se estende como a eternidade, e um sussurro parece carregar o peso de todas as palavras não ditas. As experiências de quase-morte não são apenas eventos extraordinários, elas são, para muitos, revelações. Não no sentido de explicarem o que há depois da morte, mas por acenderem dentro da alma uma luz que nunca mais se apaga. Quem volta de uma EQM costuma dizer: não era um sonho, era mais real do que tudo que já vivi. É como se o espírito, por um breve instante, atravessasse um véu e visse o que não deveria ver, sentisse o que não poderia sentir, compreendesse sem precisar de palavras. Alguns dizem que estiveram em um campo sem fim, onde a luz não fazia sombra. Outros ouviram uma voz interior que os chamou pelo nome, uma voz que os conhecia mais profundamente do que eles mesmos. Há quem tenha sentido que, naquele instante, estava em casa. Não importa se a experiência durou segundos ou minutos. Para a alma, foi o suficiente para mudar tudo. A Escritura diz: o reino de Deus não vem de maneira visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Talvez, durante a EQM, o que se acessa não seja um lugar externo, mas um estado de consciência mais próximo do que Deus sonhou para nós. Um estado em que toda ilusão cai e a verdade se revela sem adornos.
Não há julgamento, apenas verdade. Não há punição, apenas clareza. E ali, no meio dessa clareza, a alma vê o que construiu, com seus gestos, seus silêncios, seus amores, não como acusação, mas como espelho, um espelho que reflete não o rosto, mas o coração. É por isso que muitos voltam mudados, porque viram o que realmente são e porque por um instante saborearam o que significa ser vistos e amados por inteiro. Alguns carregam essa memória como bênção, outros como cruz, porque viver depois de tocar o sagrado é também carregar uma ausência, a saudade do eterno. Na presença de Deus, até o tempo se ajoelha. Essa é nossa frase simbólica inédita deste roteiro. As EQMs não respondem todas as perguntas, mas deixam pistas, traços, suspiros do invisível. E talvez seja esse o maior presente que elas oferecem. Não certezas, mas sede. Sede de viver melhor, de amar com mais urgência, de perdoar enquanto ainda há tempo e, sobretudo, de preparar-se. Porque se há mesmo um véu que se rasga, o que você deseja encontrar do outro lado? O que acontece quando o coração para e, mesmo assim, você continua sentindo? Essa pergunta nos acompanhou desde o início. Percorremos relatos de luz e sombra, vozes sem som, portas entreabertas entre este mundo e o próximo. E a resposta continua envolta em silêncio. Mas talvez o silêncio também fale. E o que ele diz é que há algo além. Talvez a morte não seja o contrário da vida, mas o fim da ilusão de que estamos separados de Deus. As experiências de quase morte não são o fim da estrada. São apenas fendas na superfície, rachaduras por onde a eternidade respira. Elas não nos entregam provas, mas despertam perguntas. Não dão todas as respostas, mas acendem uma luz dentro de nós. E é essa luz que queremos alimentar aqui. A cada história contada, a cada símbolo desvelado, a cada revelação que ressoa entre o visível e o invisível. Por isso, se você sentiu algo neste vídeo, se alguma frase tocou sua alma, se alguma imagem despertou em você uma memória antiga, uma esperança esquecida ou uma sede nova por sentido, não deixe isso passar. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Aqui cada vídeo é um chamado, uma vela acesa no escuro, um sussurro de eternidade em meio ao barulho do mundo. Ative o sininho para não perder as próximas revelações, porque o que está por vir pode ser exatamente o que sua alma precisava ouvir, no momento certo, na hora exata. Deixe nos comentários. Você acredita que a experiência de quase morte revela algo além da vida física? Já passou por algo parecido? Seu testemunho pode iluminar o caminho de outros. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser que esta mensagem, hoje, seja um presente do céu para aquela pessoa. Nós não temos pressa, porque o que é eterno não se mede em minutos.